E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso aí. Hoje a gente tem um episódio especialíssimo, Que legal. preparado especialmente para nossa audiência brasileira, que curte essa intersecção. Fascinante, né? Entre fé e razão. Sempre bom. E para nos guiar nessa conversa, Sim. a gente vai desvendar as ideias do livro. Hum. Deus não está morto. Provas da existência e da ação de Deus no mundo de descrentes. Interessante. Do autor Royce Brooks. Preparem-se, porque a gente vai explorar Sim. argumentos bem instigantes, viu? Legal. Sobre a existência de Deus. Num mundo cada vez mais cético. Aliás, antes da gente começar, Sim. aquele recadinho amigo, né? Claro. Se vocês curtem nosso conteúdo, Uhum. não deixem de dar like, Isso. seguir o canal, ativar as notificações, Importante. compartilhar esse episódio com a galera. Com certeza. E deixem aqui nos comentários sugestões de livros para futuros mergulhos, né? Isso ajuda muito o canal a crescer. Sim. E a gente trazer temas Uhum. cada vez mais interessantes para vocês. A participação de vocês é super importante pro Fé em Letras. Valeu demais. Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa jornada. Isso aí. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no livro Ah. foi como Brooks argumenta Sim. que a fé não é simplesmente um salto no escuro, mas um compromisso baseado em evidências. Legal. Ele questiona a ideia de que fé e razão são compatíveis, né? Mostrando que, na verdade, É razão. a razão pode sim Aham. levar à fé. E o legal é que ele usa a própria experiência de conversão como exemplo. Ele conta que foi a razão Exatamente. que o conduziu à fé. E não o contrário. E a história do Joe Marlin também me marcou. Verdade. Ele era estudante de medicina e ex-ateu, né? Que assim como o Brooks encontrou Deus através da razão. Outro ponto forte do livro é como ele explora a questão do bem e do mal. O Brooks argumenta Sim. que a existência de um bem e um mal objetivos, Sim. que a gente reconhece como tal, né? Aponta para a existência de um legislador moral. Deus, por assim dizer. Interessante. Ele usa, por exemplo, o terrível massacre de Aurora, nos Estados Unidos, Sim. para ilustrar a realidade do mal no mundo. E nesse ponto ele se contrapõe a autores como Sam Harris, que usa tragédias como o 11 de setembro Sim. para argumentar contra a religião. O Brooks defende que é preciso distinguir entre crenças verdadeiras e falsas. Isso. E que as motivações por trás das ações, mesmo as religiosas, são diversas. Outro ponto que achei bem interessante Legal. foi a discussão sobre a origem Sim. do universo e da vida. Ele aborda a teoria do Big Bang e como ela se alinha Isso. com a ideia bíblica da criação. Ele entra num debate bem complexo sobre se o universo poderia ter surgido do nada. Ele apresenta argumentos de autores como Stephen Hawking, mas contra-argumenta Sim. como a necessidade, né? De leis eternas, ou de um legislador eterno. Falando em leis, ele dedica uma boa parte do livro ao ajuste fino do universo, né? É verdade. Ele destaca como os valores das constantes físicas são tão precisos, tão finamente ajustados, que é como se o universo Sim. tivesse sido cuidadosamente calibrado para que a vida fosse possível. É um argumento que coloca Sim. até mesmo ateus renomados, como Richard Dawkins, para pensar. O próprio Dawkins admite É verdade. que o ajuste fino é um problema para sua visão de mundo. E essa questão do ajuste fino nos leva naturalmente para outro ponto central do livro. A origem da vida, né? E os limites da evolução darwiniana. Exatamente. O Brooks argumenta que a evolução, embora explique a adaptação das espécies, não consegue explicar Sim. a complexidade. É dos sistemas biológicos. Para ilustrar isso, ele usa o exemplo do flagelo bacteriano Posso? e do olho humano, Sim. que são estruturas incrivelmente complexas. Ele introduz o conceito de complexidade irredutível, Legal. basicamente.
é a ideia de que certas estruturas biológicas são tão complexas que não poderiam ter surgido gradualmente por meio da seleção natural. E para fortalecer esse argumento, ele traz o testemunho. Ming Wen, Legal. Oftalmologista super renomado mundialmente, que afirma ser impossível a seleção natural explicar a complexidade do olho humano. E sabe o que eu achei genial? A forma como Brooks usa exemplos do dia a dia para tornar esses conceitos científicos mais acessíveis para o leitor. Por exemplo, ele compara a improbabilidade da vida surgir por acaso com a improbabilidade de um furacão. Criar um Boeing 747 a partir de um ferro velho. Interessante. É uma imagem que faz a gente parar para pensar, né? E ele não para por aí. Não. O Brooks também explora. Sim. A singularidade do ser humano, argumentando que existe um abismo que nos separa dos animais. Ele lista 7 características que nos distinguem. Quais são? A metacognição, a apreciação estética, a capacidade de linguagem, o raciocínio lógico, a consciência moral, a personalidade individual e a autoconsciência. É uma reflexão profunda sobre o que nos torna humanos, né? Concordo. O que nos diferencia dos outros animais. E o que aponta para algo. Além de mero. Processo evolutivo aleatório. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, o Brooks se dedica a mostrar a força transformadora da graça, diferenciando o belo da religião. Ele compartilha sua experiência em Nova York, após os ataques de 11 de setembro, mostrando como a fé pode superar o medo e gerar esperança. E aí, o que você achou disso? Eu achei bem tocante. A forma como ele descreve a fé como alicerce em momentos de crise. Ele se contrapõe a autores como Christopher Hitchens, que criticam a religião, mostrando os efeitos positivos da graça, né? Na vida das pessoas e na sociedade. Ele até destaca exemplos históricos do impacto da graça, como a abolição da escravidão, a elevação do status da mulher, a proteção das crianças e a promoção da compaixão e da generosidade. É incrível como a graça pode transformar vidas e culturas inteiras. E para ilustrar essa transformação, ele cita o crescimento do cristianismo, né? Na África, na Ásia e na América Latina. É um fenômeno que mostra como a mensagem de Cristo ultrapassa fronteiras. E por falar em ultrapassar fronteiras, que tal a gente ter uma pausa para respirar? Boa! E voltar já já Isso. para a segunda parte do nosso mergulho. No livro Deus Não Está Morto. Combinado. A gente volta explorando a ressurreição de Jesus, a Bíblia como fonte de verdade. Legal? E muito mais. Até daqui a pouco. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no livro Deus Não Está Morto, do Rice Brooks. É isso aí. Na primeira parte a gente explorou bastante coisa, né? É verdade. A relação entre fé e razão. A questão do bem e do mal. A origem do universo e da vida. O ajuste fino do universo. Os limites da evolução darwiniana. A singularidade do ser humano. E a força transformadora da graça. Ufa! Quanta coisa, né? É verdade. Mas ainda tem muito pela frente. E que tal a gente começar? Desvendando um dos pilares da fé cristã. Qual? A ressurreição de Jesus. O Brooks argumenta que a ressurreição não é apenas um evento de fé, mas um fato histórico que pode ser comprovado. O que você acha disso? É um ponto crucial para o cristianismo, sem dúvida. E o Brooks se dedica a refutar os argumentos mais comuns contra a ressurreição. Qual seria? Por exemplo, ele questiona a ideia de que os relatos bíblicos são invenções ou que os discípulos de Jesus estavam alucinados. Ele apresenta evidências históricas, como os relatos dos evangelhos e as cartas de Paulo. Para sustentar a realidade da ressurreição. Legal. E ele destaca que a ressurreição é a base da esperança cristã. A promessa de uma vida além da morte. O que eu acho interessante é como ele conecta a ressurreição de Jesus com uma busca humana por significado e propósito. Se a morte não é um fim,
se há uma vida após a morte. Sim. Então, a vida terrena ganha uma nova dimensão. Concordo. E falando em fonte de verdade, Sim. o Brooks também defende a Bíblia como uma fonte confiável e autoritária. Ele argumenta que, apesar de ter sido escrita por homens, a Bíblia é inspirada por Deus. Ele cita, por exemplo, Sim. a descoberta dos manuscritos do Mar Morto são como uma máquina do tempo, mostrando que a Bíblia que a gente lê hoje é essencialmente a mesma, de milhares de anos atrás. É impressionante como a mensagem central da Bíblia permaneceu intacta ao longo dos séculos. E ele rebate a ideia de que a Bíblia é apenas um amontoado de mitos e lendas, mostrando a precisão histórica de muitos dos seus relatos. Ele usa como exemplo o livro de Isaías, com profecias que se cumpriram, com detalhes impressionantes. O que me chamou a atenção foi a ênfase do Brooks da relevância da Bíblia. Sim. Para os dias de hoje, ele argumenta Sim. que os ensinamentos da Bíblia continuam sendo guia para a vida, que os princípios morais e espirituais são temporais. Sim. E ele vai além, mostrando como a Bíblia tem transformado vidas ao longo da história, dando poder às pessoas para superar vícios. Restaurar relacionamentos. Legal. E encontrar paz interior. Interessante. Ele usa exemplos de pessoas que tiveram suas vidas impactadas pela leitura e pelo estudo da Bíblia. O que é notável é que o Brooks não se limita a defender a Bíblia como um livro sagrado, mas apresenta como manual de vida, guia prático para lidar com os desafios da existência humana. Ele convida os leitores a não apenas lerem a Bíblia, mas a estudá-la com profundidade, a buscar entender seus ensinamentos e aplicá-los em suas vidas. É um convite a uma jornada de descobertas, a mergulho profundo, sabedoria e, na verdade, contidas nas Escrituras. Legal. E por falar em jornada, chegamos ao fim da segunda parte. O nosso mergulho no livro Deus Não Está Morto. Mas não se preocupe, porque na terceira e última parte, a gente vai se aprofundar nas histórias inspiradoras de pessoas que encontraram a fé, mostrando como a graça de Deus pode transformar vidas e culturas. Vamos explorar a expansão do cristianismo pelo mundo. Com foco em regiões como a África, a Ásia e a América Latina. Legal. E vamos descobrir como a mensagem de Cristo tem impactado a vida de pessoas, de diferentes culturas e origins. Então preparem-se para se inspirarem. É isso aí. Com histórias reais de transformação. Até a próxima. E aqui estamos nós na reta final do nosso mergulho profundo no livro Deus Não Está Morto, do Rice Brooks. É isso aí. Já exploramos tanta coisa, né? É verdade, a relação entre fé e razão, o bem e o mal. A origem do universo e da vida. Os limites da evolução, a singularidade humana, o poder da graça, a ressurreição de Jesus e a Bíblia como fonte de verdade. Quanta coisa. É verdade, uma jornada incrível. E agora, para fechar com chave de ouro. Sim. Vamos nos aprofundar nas histórias inspiradoras de pessoas que encontraram a fé e tiveram suas vidas transformadas pela graça. Histórias que mostram como Deus age no mundo de maneira poderosa. Você se lembra de alguma que te marcou bastante? Com certeza. Uma que me tocou profundamente foi a do próprio Brooks, que relatou seu trabalho em Nova York após os ataques de 11 de setembro, em meio àquele caos e medo. Ele testemunhou o poder da fé para trazer consolo e esperança. É verdade. É impressionante como a fé pode florescer em situações tão extremas, né? Servindo como um alicerce em momentos de crise. A fé tem esse poder, né? De nos fortalecer nos momentos mais difíceis. E o Brooks vai além, mostrando como a graça de Deus se manifesta em diferentes culturas ao redor do mundo. É verdade. Ele destaca o crescimento do cristianismo na África,
na Ásia e na América Latina, né? Desafiando a visão de que a fé está em declínio. É um fenômeno notável. É. Em países onde a fé cristã já foi perseguida. Hoje a gente vê um crescimento exponencial. Sim. Com igrejas lotadas e pessoas buscando a Deus tendo suas vidas transformadas. É inspirador ver como a fé se torna um motor de transformação social, né? Levando as pessoas a se mobilizarem para melhorar suas comunidades. Exatamente. E para ilustrar essa transformação, o Brooks nos leva para uma viagem por esses continentes, mostrando o impacto da fé em cada cultura. Que legal! Na África, por exemplo, ele destaca a força da fé cristã em meio à pobreza, às doenças e aos conflitos. Me impressionou bastante a história de Serra Leoa, um dos países mais pobres da África, onde centenas de igrejas são abertas a cada ano. E não só isso, hospitais e escolas são construídos, impulsionados pela fé e pelo desejo de ajudar o próximo. É comovente ver como a fé move as pessoas, né? Sim. A buscarem soluções e a construírem um futuro melhor. Na Ásia, o Brooks destaca o crescimento do cristianismo em países como a China, que já foi um bastião do comunismo ateu. É impressionante como a fé cristã rompeu barreiras ideológicas e culturais, encontrando espaço em um país com uma história tão rica e complexa. E o que é mais interessante é que essa expansão não se limita às grandes cidades, mas alcança também as áreas rurais, mostrando a força da mensagem cristã para se conectar com pessoas de diferentes realidades. Ele cita o livro Jesus in Beijing, do David Aikman, que documenta essa expansão. Com números que chegam a 80 milhões de cristãos na China. Nossa! É realmente algo que nos faz refletir sobre o poder da fé. Sem dúvida. Na América Latina, o Brooks destaca o crescimento do cristianismo em países como o México, onde ele e seus colegas distribuíram mais de 100 mil Bíblias. Ele compartilha histórias de como a fé tem impactado a vida das pessoas, levando à redução da criminalidade, ao fortalecimento das famílias e à promoção da esperança em comunidades carentes. É realmente inspirador ver como a fé cristã não é um fenômeno restrito ao mundo ocidental, mas uma realidade global que transcende fronteiras geográficas e culturais. É verdade. O Brooks nos convida a celebrar essa diversidade de expressões da fé, reconhecendo o poder transformador da graça de Deus em diferentes contextos. E, para finalizar, o Brooks nos apresenta histórias de conversão de céticos. Sim. Pessoas que antes negavam a existência de Deus e que, por meio da razão, da experiência pessoal, do testemunho de outros, encontraram a fé. Histórias como a de Ming Wang, o renomado oftalmologista que a gente mencionou antes, que se converteu ao cristianismo após enxergar a complexidade do olho humano como evidência da existência de um Criador. E a história de John Marlin, o estudante de medicina ateu que se converteu ao ler sobre a ressurreição de Jesus. E a de Brian Miller, o físico que, por meio do estudo da Bíblia e de livros de apologética cristã, passou a acreditar em Deus. Essas histórias nos mostram como a fé pode transformar vidas, romper barreiras, superar desafios e trazer esperança em meio às adversidades. Sem dúvida. São histórias que comprovam que a graça de Deus está agindo no mundo, tocando corações, curando feridas e restaurando vidas. É verdade. O livro Deus Não Está Morto é um convite à reflexão sobre as evidências da existência de Deus e o poder transformador da fé. E chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no livro Deus Não Está Morto, do Rice Brooks. É isso aí. Esperamos que esse mergulho tenha despertado em vocês a curiosidade para conhecer mais sobre esse tema tão fascinante. Lembre-se, a busca pela verdade é uma jornada individual. Continuem pesquisando, questionando, refletindo e, acima de tudo, buscando a Deus com sinceridade. E se vocês gostaram desse mergulho, não deixem de dar like, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. É isso aí. A sua participação é fundamental para o Fé em Letras continuar crescendo e levando até vocês o melhor conteúdo sobre fé, cultura e sociedade. E não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros para futuros mergulhos. Isso! Até a próxima. Até mais.